máximo 5, né, 5 visitas por paciente, porque senão nós nem conseguimos acomodar na comunidade tanta gente, exceto quando existe um número de filhos, né, de irmãos aí muito grande. Um pouco maior. Né, aí a gente acaba tendo que rever. Mas existe sim, isso é colocado tudo direitinho para que não perca esse controle. Então, por exemplo, amigos, colegas, né, nós não permitimos a ida na comunidade. É restrito mesmo ao período de tratamento a familiares. E no caso, por exemplo, uma pessoa que tenha um grande amigo, foi indicado por um amigo que talvez já tenha até feito o tratamento na sua comunidade, e é esse amigo que fez a abordagem, é mais chegado a ele do que a própria família. Então, aí, sem problema nenhum, né? Se essa pessoa, se nós temos esse conhecimento, não há problema nenhum. Inclusive, nós temos muitos casos assim, como o senhor está colocando, né? De pessoas que levam, né? Estão em recuperação há muitos anos, passaram pela comunidade há muitos anos e hoje estão levando algum amigo e fazem questão de participar, né? Do processo da internação. Então, obviamente que isso não há nenhuma restrição. Quando a gente fala de amigos, a gente tenta colocar de uma forma assim, limitar, porque para evitar mesmo esse contato com pessoas da ativa mesmo, né? Porque como estamos dentro de uma comunidade, voluntários, portões estão abertos, não existe um processo de revista, né? No dia de visita, né? Nós não podemos ter esse... Então, fica muito difícil perder esse controle. Então, existe uma preocupação muito grande da entrada de drogas na comunidade, de pessoas que possam, né, estar no uso de drogas. Então, por isso que é restrito a amigos nesse sentido, né, tendo essa preocupação, essa visão de pessoas que possam colocar em risco o próprio paciente ou os outros membros da comunidade. Maravilha, tá certo. Também, realmente... É um trabalho muito profissional, não é? Com tudo muito bem assim registrado, com apoio. É um trabalho, eu gosto desse tipo de olhar para o tratamento, colocando a família com a responsabilidade do tratamento e aquelas pessoas que também poderiam dar esse suporte. Claro. Não é verdade? Lógico. E como é que você vê assim uma internação involuntária? Olha, já vi de várias formas. Hoje, né, tenho bastante convicção, assim, hoje a minha visão em relação à internação involuntária é que muitas vezes ela se faz necessária, né? O quanto ela é funcional ou não, aí realmente é um tiro no escuro, né? Nós não podemos deixar o paciente, a pessoa, na condição que ela fica no uso de drogas, numa total insanidade, sem a possibilidade nem de discernimento, nem de entendimento que ela está doente. Então, eu penso que hoje a internação involuntária, ela se faz necessária em casos muito graves, né? Quando existe aí um descontrole muito grande do uso da substância e o paciente não aceita nenhum tipo de ajuda. Porque o que acontece? Quando a família toma essa atitude, né, é sempre muito difícil essa atitude, porque o paciente, ele normalmente vai fazer uma série de colocações para a família que deixa a família com muito medo, né? Então, colocações do tipo, se vocês me internarem, eu vou me matar, eu vou matar vocês, eu saio, enfim, né? É o normal que ele vai tentar de todas as formas amedrontar a família. Mas é o que eu sempre explico para os pais, né? Quando a gente tem um filho pequeno e esse filho pequeno, né? Ele quebra um braço, ele faz um corte profundo no braço. Lógico que a segurança dele, por exemplo, se a gente pega ele no colo e fala, a gente tem que levá-lo para o hospital. Criança pequena tem normalmente medo de médico, de hospital, vai dizer, não quero, não quero. Se você pôr um paninho ali em cima e segurar o filho no seu colo, pela criança, ele não vê nenhum problema, ele não precisa ir ao médico. A noção de que existe um corte grande, de que precisa fazer uma asepsia, precisa tomar pontinho, essa noção é do adulto que está com sanidade, com condição desse olhar. Sem dúvida. Então, se a gente deixa a criança naquela condição aí, ele não quer ir no médico, então vamos deixar o corte lá, a gente
coloca um paninho em cima, estamos colocando essa criança em risco, né? De uma infecção generalizada, enfim, a criança pode até correr risco de morte. É a mesma coisa uma pessoa com a doença da dependência química. Ele está doente, sem nenhuma noção de que ele esteja doente, e as pessoas que estão à sua volta, se não tomarem alguma providência por ele, naquele momento que ele está numa insanidade total, essa pessoa vai morrer. Então, a internação involuntária, ela passa a ser uma oportunidade da gente tirar o paciente dessa condição, desse momento de risco maior, de morte, colocarmos um local de proteção. Logicamente que todas aquelas chantagens, todas aquelas coisas horrorosas que eles colocam para a família, a partir do momento em que ele vai se distanciando das drogas, que ele vai sendo medicado, que ele vai sendo tratado, ele vai conseguindo ter uma compreensão de que ele está doente e muitas vezes, tenho pacientes, inclusive hoje em tratamento comigo, que ficam extremamente agradecidos, né, ao poder superior, à família, por esse ato, porque se a família não tivesse tomado essa providência, ele por si só jamais teria tomado essa atitude. Então, muitas vezes, uma internação involuntária, ela depois é revertida numa internação voluntária, porque às vezes o paciente ele fica involuntário por um período, correto, passa por um processo de desintoxicação, ele começa a ter discernimento, né? Existe uma visão, uma consciência do seu estado, e aí, obviamente, ele compreende que ele necessita de ajuda, ele começa a perceber que estado que ele se encontrava. E aí nós temos um paciente com uma condição de um tratamento voluntário, porque é claro que a gente sabe que só resolve se o paciente quiser ajuda, óbvio. Mas para que ele possa tomar essa decisão de querer ajuda, muitas vezes ele precisa ser empurrado para o tratamento, porque por si só, às vezes, ele não tem mais condições para isso. Então, eu acredito que a internação involuntária, muitas vezes, seja necessária, com uma ressalva importante, que seria realmente o local, né? Hoje em dia, nós temos locais, infelizmente, muito duvidosos, né, de um tratamento horrível, de maus tratos, indigno. Então, esses horrores que a gente vê a todo momento na televisão. Então, é óbvio que a família, para tomar a decisão por uma internação no local involuntário, ela precisa se precaver, né, conhecer o local, indicações. Por isso, o próprio grupo de amor exigente, muitos pais já passaram por aquela experiência, tem locais que possam indicar, né, de confiança. Então, eu acho que isso é um cuidado a ser tomado nas internações involuntárias, onde a família não tem tanto acesso, porque muitas vezes precisa solicitar um resgate, o resgate leva, a família só vai ver o paciente depois de uns X dias, 20 dias, 30 dias, enfim. Verdade. Então, é só essa precaução, né? Tendo esse cuidado, eu acredito que seja muito importante. Atualmente, assim, o que você vê, que tipo de tratamento tem se mostrado mais adequado na recuperação dos dependentes? Olha, eu acredito que não existe um tratamento mais adequado, né, para aquela pessoa, para cada pessoa vai existir um tratamento, algo que para ela vai ter, enfim, uma função mais eficaz. Mas, de forma geral, independente se o paciente vai optar por um psicólogo, pela terapia cognitivo-comportamental, por um processo de internação, por um processo pela espiritualidade, que nós não falamos, mas é de suma importância no tratamento, é base fundamental do tratamento. Eu acredito que o que realmente tem se demonstrado eficaz é a consciência do paciente, da sua condição e realmente da sua doença, né? Dos seus limites. Não importa qual a ferramenta que ele utilize para chegar a essa consciência. E ampliar essa consciência todos os dias. Então, esse tratamento diário que o dependente acaba tendo que fazer, né? Que é viver um dia de cada vez, o só por hoje, esse pensamento, né, de que aquele dia ele consegue dar conta da própria vida. Então, eu acho que esse é o tratamento mais eficaz, é a condição do paciente de uma consciência cada vez maior
da sua condição de doente mesmo, e de que ele tem uma doença seríssima, gravíssima, e que precisa ser cuidada diariamente. Eu acho que esse é o tratamento mais eficaz. Tá certo. Olha, foi muito boa a entrevista, mas o nosso tempo já está no final. Eu agradeço muito, foi muito elucidado. Eu tenho certeza que todas as pessoas que acompanharam até agora se protegeram até de eventualmente para algum acontecimento, e até você deu didaticamente uma forma gostosa das pessoas saberem que tipo, como abordar, procurar ajuda, quem procurar, como se ver um local adequado. Parabéns pela entrevista, gostei demais. Você realmente entende do assunto. Muito obrigada. Obrigado, Eu que agradeço. Obrigada. E fala para você, não é, o nosso telespectador, não é? Depois dessa aula gostosa que vocês tiveram, falar que esse programa, o nosso programa aqui, também tem a colaboração da Instituição Cláudia Manso, que dá apoio aos familiares que são codependentes, que são doentes, como você falou, aos dependentes. Também tem a colaboração da Igreja Batista Betel de Santo André, aqui do Grupo Voluntariado da NET Cidade e também do Espaço Vivo do nosso amigo Djalma Lorenzini. E nós abrimos a todos os grupos de autoajuda do nosso país que queiram trazer um tema sobre compulsividade. Vai ser muito bom. É um programa livre, democrático, e nós estamos aqui aguardando vocês. Nosso muito obrigado e até a próxima semana. Até lá. Ó irmão, preste atenção no que Deus manda te falar. Não desista desta lida, continue a caminhar. Os problemas te afligem, mas Deus tem a solução. Para sempre estar seguro em suas mãos. Quando o homem diz não para ti, e você então pensar que é o fim, o Senhor do céu contempla e hoje te diz assim: filho meu, eu estou com você. Meu Espírito habita o teu ser, te renovo e te dou o meu poder. Levante as mãos e comece a glorificar, exaltando o Deus forte que está neste lugar. O seu nome é poderoso, o mal não vai resistir. Fique atento porque Deus está aqui. Quando o homem diz não para ti, e você então pensar que é o fim, o Senhor do céu contempla e hoje te diz assim: filho meu, eu estou com você. Meu Espírito habita o teu ser, te renovo e te dou o meu poder. Quando o homem diz não para ti, e você então pensar que é o fim, o Senhor do céu